Escolhas e consequências. Quero falar com você sobre isso nessa noite, dando continuidade aos nossos estudos em 2 Reis. Estamos caminhando e hoje veremos vários nomes de alguns reis que passaram rapidamente pelo trono de Israel e também de Judá. E nós vamos hoje falar um pouquinho mais sobre eles. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, lá no 2º livro dos Reis, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo e também do capítulo 15. Então fique com a sua Bíblia aberta, fique atento aí a tudo que nós temos aqui para ouvir, para aprender e juntos então sermos ministrados pela palavra do Senhor. 2º livro dos Reis, capítulo 14. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, deixe-a aberta. Se você é um destes também, com a caneta postos, para anotações, para rabiscos, para sublinhar, circular, fique à vontade para fazer isso, enquanto estudamos a palavra do nosso Deus. Hoje veremos alguns nomes de outros reis, passaremos por algumas situações e vamos aprender um pouco mais sobre como as nossas escolhas sempre trazem as suas consequências. Eu gosto muito de uma frase, que ela é muito comum, muito conhecida, um clichê, que diz que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é escravo das consequências. Então, por isso, escolher bem é importante. Porque por mais que muitas vezes a gente ache que escolher muitas coisas que para a gente só quer desfrutar do prazer ou daquele momento nosso, mas no final dessas escolhas muitas vezes trazem terríveis consequências. E hoje nós veremos um pouco disso, sobre como as escolhas desses reis trouxeram consequências não apenas a eles, mas para todo o povo de Israel e de Judá. Então vamos lá, vamos começar. Capítulo 14, versículos de 1 a 4, diz assim: No 2º ano do reinado de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo o que o seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altares. Vamos lá. Nosso olhar agora está para o sul. De novo, eu gosto sempre de lembrar isso para que você fique ligado. Estamos no momento da história em que o reino foi dividido, ok? E nós sempre vamos falar de duas partes do reino. Norte, que se chama Israel, sul, que se chama Judá. Por isso, ao ler o primeiro versículo, há referência aqui de 2 reis, porque sempre a Bíblia vai citar os 2 reis. No 2º ano do reinado de Jeoás, do rei de Israel. Então, enquanto Jeoás estava no 2º ano, reinando ao norte, nesse momento, ao sul, começou a reinar um homem chamado Amazias. Beleza? Então, nós temos um rei ao norte que está reinando por 2 anos, e ao sul agora Amazias começa a reinar sobre Judá. O rei em questão agora é Amazias. Estamos olhando para o sul, Judá. Amazias reinou por 25 anos sobre Judá, sobre Jerusalém. Ele foi um rei quase bom, quase top, quase 100%. Porque alguma coisa rara aconteceu na leitura que a gente fez. Porque geralmente a gente lê assim: e o rei fez o que era ruim aos olhos do Senhor, e o rei fez o que desagradava ao Senhor, e o rei seguiu os caminhos de Jeroboão, e o rei fez segundo os passos de Jeroboão. Isso tudo é ruim. Só que muito raramente a gente lê o que a gente lê hoje. Este rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Opa, há esperança. Opa, houve um rei em Judá que fez o que era bom. Só que ele quase tirou nota 10. Porque o texto diz assim: ele fez o que era reto, mas não tal qual fez Davi. Lembra de novo da comparação? Comparação de um rei bom é Davi. Comparação do rei mau é Jeroboão. Então ele fez quase como fez Davi. Então a gente percebe que ele foi um bom rei, mas ele não conseguiu chegar
ele permitiu que algumas escolhas que ele fez durante a vida terminassem consequências muito ruins. Amazias, ele teve alguns atos importantes. E eles estão relatados nos versículos abaixo, que eu não vou ler, eu vou te citar os fatos, para que a gente ganhe um tempo aqui nesse momento, porque o que eu vou falar com você é o que está relatado aí embaixo nos próximos versículos. O que Amazias fez? Primeiro, ele matou os assassinos do seu pai. Lembra que a gente falou de Jeoás atrás? Aquele menino que começou a reinar com 7 anos de idade, lembra? Que no final da vida ele foi assassinado, porque ele mandou matar o filho do sumo sacerdote. Ele foi tirado do trono porque 3 homens o mataram. Quem assume o seu trono é Amazias, o filho dele. E o que ele faz? Ele se vinga do seu pai. E ele mata os homens que haviam assassinado o seu pai. Ele cumpre algo que Deuteronômio 24:16 nos ensina. Porque nesse versículo, em Deuteronômio 24:16, fala que os pais não serão mortos pela causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, mas cada um será morto de acordo com o seu pecado. Então, este homem, Amazias, ele não fez como o anterior, os anteriores, por exemplo, que quando decidiam matar o inimigo, matava a família toda, lembra? Ia matando todos os descendentes. Ele não, ele foi lá e chamou, vem cá, você, você e você, vocês são culpados, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Era assim na época da lei. Era assim, irmãos, naquele tempo. Então, se você, literalmente era assim, se você cortasse o braço de alguém, o outro alguém tinha direito de cortar o seu braço. Era assim que era pago naquele tempo. Então, a ideia aqui era que eles pagaram com a vida, porque eles tiraram a vida do seu pai. Então, ele fez o quê? Ele vingou a morte do seu pai. Ele matou esses homens. Mas ele fez até certo. Ele não matou os descendentes dele, só matou os 3. Ok? O que mais que esse homem fez? Amazias também venceu uma cidade chamada Edom. E venceu 10.000 soldados. Ele conseguiu lutar nessa batalha e venceu, saiu vitorioso dela. Mas ele errou depois. Porque depois de ter sido vitorioso nela, e depois a gente vai estudar melhor isso lá em Crônicas, porque Crônicas traz mais detalhes dos reis de Judá, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Vamos com calma, sem ansiedade, tá? Então vamos lá. Este homem, este rei, ele vai fazer algumas coisas ruins, ele vai perder algumas batalhas, e ele vai ficar muito irado. Aí sabe o que ele faz? Sabe gente mimada? Sabe assim, quando você perde uma coisa, mas você quer provar para os outros que você sabe fazer? Você quer provar que você consegue? Sabe gente assim? Ele era mais ou menos desse tipo. Ele perdeu uma batalha. Aí sabe o que ele fez? Ele virou para o rei de Israel, presta atenção, para o rei de Israel, virou para Jeoás e falou assim, desce aí, vamos brigar. Literalmente isso. Vamos entrar numa que eu vou vencer essa batalha. Eu quero vencer uma batalha, eu vou lutar contra você. E ele chamou o rei do norte para a luta. Não o rei, mas os exércitos. Ele colocou o exército de Judá contra o exército de Israel. Irmãos contra irmãos. Só que o rei de Israel, Jeoás, ele respondeu assim, olha só no versículo 9 e no versículo 10. Vai para lá, versículo 9 e 10. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá. A resposta dele foi uma parábola, dizendo assim, o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está, dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas, e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele usou uma figura de linguagem, uma história, tá? Ele disse o seguinte, cedro é uma madeira nobre, top, coisa de primeira, que inclusive era usado para fazer edificações. O templo de Jerusalém foi construído com cedros do Líbano. Era a melhor coisa que tinha, era coisa top. Aí, o que ele diz a história? A historinha dizia o seguinte, um espinheiro fraquinho gritou para o cedro,
Ô, manda a sua filha aí que o meu filho vai casar com ela. Enquanto ele gritava, passou um animal selvagem e pisou no espinheiro, matando o espinheiro completamente. O que ele quis dizer com essa parábola? Cara, não queira ser uma coisa que você não é. Não procure uma briga que você não consegue lutar. Não queira entrar numa situação que você não vai conseguir sair. Tanto que ele explica a parábola. Ele vai falar assim, cara, sai dessa. Você venceu os edomitas e legal. Você se encheu de orgulho. Agora, não venha me enfrentar. Você vai arrumar um problema para você e para ajudar que você não consegue resolver. Cara, fica na sua. Fica em casa. É essa a resposta do rei de Israel. O que Amazias fez? Ficou em casa? Claro que não. Partiu para cima. Ele pegou o exército dele, quero nem saber de você, foi para cima do rei Joás. Resultado é que o rei do norte venceu Amazias. E Amazias perdeu a batalha, morreram muitos soldados, e o rei Amazias ainda foi levado escravo para o norte. O rei ainda pegou o Amazias e levou ele como escravo para Samaria. Foi na cidade de Jerusalém, quebrou 200 metros do muro e deixou Jerusalém ainda em desvantagem contra outros povos, porque o muro era uma proteção muito grande, muito importante. Ou seja, aquele homem escolheu errado por causa do seu orgulho, perdeu a batalha, foi levado escravo e ainda deixou o seu povo na pior, porque deixou parte do muro lá quebrado naquela situação. Por 15 anos, Amazias ficou escravo no Israel. Por 15 anos, ele ficou lá. Em seguida, depois desses 15 anos, ele saiu. Sabe o que aconteceu? O próprio povo dele o perseguiu e o matou. Porque você não vai reinar mais. Vem cá, resolveu o problema. Foram atrás dele, mataram-no e o sepultaram junto da cidade de Davi. Agora, Amazias é uma figura trágica de Judá. Por isso que ele foi quase bom, lembra? Ele teve oportunidades extraordinárias, foi ajudado pelo Senhor, mas infelizmente buscou os seus próprios interesses. E a primeira lição aqui sobre escolhas é: o orgulho precede a queda. O orgulho precede a ruína. Aquele homem tentou entrar em batalhas que ele não precisava, para provar ser alguém que ele não era, e perdeu porque ele não tinha força. Tudo por causa do orgulho. Então, não queira entrar em situações complicadas apenas por causa do orgulho. Escolhas e consequências. Continuando. Jeoás, o rei de Israel, do norte, esse que levou Amazias preso, morreu e teve um filho. E o seu filho começou a reinar no lugar dele. Adivinha o nome do filho dele? Jeroboão II. É a mesma coisa que você colocar o filho de Judas hoje em dia, né? Ninguém tem um filho, nossa, colocou no filho de Judas, né? É a mesma coisa, o cara colocou no filho de Jeroboão II. Então vamos lá, 2 Reis 14, 23 e 29. Vem comigo. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu profeta, seu servo Jonas. Anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Hefer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo que fez, o seu poder, como lutou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá para Israel, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. De novo agora,
linha aqui da divisão, nossos olhos agora estão aonde? Sul ou norte? Norte, muito bem. Então nós estamos olhando para o norte agora, tá? Gente, Jeroboão II fez o que Jeroboão I havia feito. Então, é até, né, engraçado falar isso, né? Mas Jeroboão seguiu os passos de Jeroboão. Ele andou segundo o que desagradava a Deus. Ele fez tudo o que desagrada a Deus. Mas ele reinou por 41 anos. Presta atenção, querido. Presta atenção. Por mais que ele tenha sido um rei mau, ímpio, idólatra, fez tudo o que desagrada a Deus, ele foi próspero na sua vida aqui na terra. 41 anos sendo rei. E por mais incrível que pareça, nesse período foi o período em que ele conseguiu aumentar o território de Israel, tal qual estava com Salomão. Que quando Salomão lá atrás deixa o trono, Israel era grandão. O território era muito maior do que é hoje. Porque eles foram perdendo território para os outros povos, pela hipocrisia, pela desobediência do povo. Então, nesse momento da história, esse rei ele conseguiu ampliar de novo o território de Israel, por incrível que pareça. Até porque nesse momento da história, um inimigo de Israel foi morto. Sabe qual que era? Síria. Lembra? Ben-Hadad, aquele cara que vive o tempo todo lá infernizando Israel e Judá. Presta atenção porque às vezes confunde. Ó. A Síria foi derrotada pela Assíria. Pegou? Síria foi derrotada pela Assíria. A-S-S, Íria, tá? Então, a Síria é um povo. Síria é outro povo. Então, os sírios foram derrotados pelos assírios. Pegou? Deu para entender? Então, nesse momento da história, os sírios aqui foram derrotados. Ou seja, um grande inimigo de Israel acabou. Isso foi bom para Israel, porque em vez de investir em lutas e guerras, eles investiram no povo. E eles cresceram. Eles conseguiram crescer nesse tempo. Por isso, o rei Jeroboão II foi tão próspero no seu período de reinado e conseguiu reinar por 41 anos sobre Israel. Agora, a prosperidade de Israel era superficial. E, infelizmente, encobria pecados, crimes abomináveis aos olhos do Senhor. Quais eram os pecados desse povo? Alguns deles. Primeiro, os ricos prosperavam à custa dos pobres. Os pobres eram explorados e abusados pelos ricos nesse período. E o rei dava apoio para isso. Havia uma corrupção muito grande entre os líderes e entre os grandes do povo de Israel. Agora, sabe o que era pior? Lembra da face oculta que a gente pregou um dia desse? Sabe o que era pior? Os caras faziam tudo de errado. Tudo. Batia, matava os pobres, pegava tudo dos outros. Fazia tudo de errado. Mas no sábado eles iam para o templo, levavam o sacrifício e clamavam ao Senhor. Como anjinhos. Muitos faziam isso o tempo todo. E Deus se desagradava disso. Porque eles praticavam uma religião que não compactuava com o seu coração. Isso era muito triste. Israel estava vivendo uma idolatria, levando a uma decadência moral, uma corrupção mundana, mas era próspera. Presta atenção. Prosperava financeiramente e era uma decadência espiritual. Sabe qual que é a segunda lição que eu aprendo aqui e trago para a gente? Prosperidade financeira não significa fidelidade a Deus. Eu não estou dizendo para você com isso que um rico não pode ser fiel a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você que um milionário não pode ser... Não estou dizendo. Um milionário pode ser crente, um rico pode ser crente, e pode ter sim generosidade, gratidão, amor, entre todos eles, pode. O que eu estou querendo dizer é que não se pode dizer que alguém é fiel a Deus porque essa pessoa está enriquecendo, porque essa pessoa está prosperando financeiramente. É isso que eu estou querendo te dizer. Pegou a diferença? Que tem muita gente que fala assim: nossa, o meu vizinho só prospera, meu vizinho só ganha dinheiro, pois Deus só abençoa o meu vizinho, né? Geralmente a gente olha para o vizinho porque a grama do vizinho é mais verde, né? Então a gente sempre olha assim. E às vezes a gente tem uma ideia de que pessoas que prosperam financeiramente são muito abençoadas por Deus. Podem ser,
devem ser sim abençoadas nesse aspecto, mas isso não significa fidelidade a Deus. Ser alguém abastado, alguém que tem despensas cheias, garagens com vários carros, casas espalhadas pelo mundo e pelo Brasil, não significa que esta pessoa é fiel a Deus. Cuidado com a teologia da prosperidade, que ensina que crentes têm que ter muito, que crentes não adoecem e que se está doente é porque está em pecado. Cuidado, isso não é verdade. Isso é uma mentira que estão te contando aí fora. Então sim, crentes vão passar dificuldade, vão ter problemas, e se prosperarem financeiramente, glória a Deus, deixe que continue sendo fiéis a Deus. Mas cuidado ao prosperar e se esquecer de Deus. Que tem muita gente que começa a prosperar e esquece de Deus. Esquece do Senhor. Então lembremos-nos disso. Abaixo a teologia da prosperidade. Estamos juntos? Jeroboão II reinou até 753 a.C. Eu preciso te dar um dado aqui muito interessante, que você precisa entender isso. Israel Norte, tem um ponto final para eles. E esse ponto final está chegando. Tá? Por quê, pastor? Porque todos os reis de Israel fizeram o que desagrada a Deus. Todos, sem exceção. Todos. O povo de Israel do norte abandonou o Senhor. E os que abandonam o Senhor, para eles tem um fim. Por isso Israel tem um ponto final. O ponto final está chegando. Nós estamos em 753 a.C. O ponto final de Israel fica em 722 a.C. Está pertinho. Daqui a pouco nós vamos estudar isso. Não perca os próximos capítulos. Não é hoje ainda. Tá? Depois disso a gente vai olhar de novo para o texto. 2 Reis capítulo 15. Vem para cá. Versículos de 1 a 7. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, glória a Deus, mais um, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda se sacrificava e queimava o incenso nesses altares. O Senhor feriu o rei, e ele ficou leproso até o dia da sua morte, e morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Azarias e tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. De novo, pausa no norte, olha para o sul. Então agora estamos falando do sul. Sim, Azarias e Uzias é a mesma pessoa. Talvez você leu Uzias aí na sua versão, na sua Bíblia, em algum momento você tenha lido essa palavra, Uzias em vez de Azarias. Se você leu um dos dois nomes, nós estamos falando da mesma pessoa, ok? Por quê? Porque seu nome era Azarias, que significa Jeová tem ajudado, e ele mudou para Uzias, que significa Jeová é força, tá? Então é apenas uma mudança pequenininha aqui, que traz uma diferença no significado do seu nome. Bom, este rei reinou por 52 anos sobre Judá, sul, contando aqui duas situações. Presta atenção. Aqui é o início, tá? Do seu reinado. 52 anos está contemplando os 15 anos que o seu pai ficou preso em Israel. Lembra? Que o pai dele ficou preso em Israel, que a gente acabou de falar aqui dele, o que quis lutar lá com o rei lá e perdeu. Então, os 15 anos aqui que ele estava preso, ele já estava reinando. Então, nós estamos contando esses 15, beleza? E no final da sua vida, ele vai ficar 10 anos leproso. Porque o texto diz que Deus levou ele uma doença, essa doença é a lepra. Então, 10 anos finais da sua vida, quem reinou de verdade foi o seu filho Jotão. Mas está contando esses 52 anos, esses 10 finais, que ele está leproso,
e os 15 iniciais que o rei ainda era Amazias. Estamos juntos? Beleza? Então, o rei Uzias, ele reinou por 52 anos. Ele foi um bom rei, um rei que adorou a Deus fielmente, porém, ele não fez tudo segundo a palavra de Deus. Por muito tempo, os altares espalhados pelo reino continuaram intactos e deveriam ter sido derrubados. Por quê? Porque o lugar de adorar era em Jerusalém. O lugar de adorar era no templo. E isso significava que você adorando fora dele, você estava adorando não mais de acordo com a palavra de Deus. Presta atenção, meu irmão. Até a forma que você adora deve ser de acordo com a palavra de Deus. Tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Uma terceira lição que eu aprendo aqui, principalmente sobre escolhas, é que Deus quer integridade dos seus servos. O que significa ser íntegro? Inteiro, não dividido. Uma coisa, alguém íntegro é alguém inteiro, onde não há divisão. Então, Deus não quer que sejamos 50% santos. Deus não quer 30% da nossa fidelidade. Deus não quer 89% da nossa dedicação. Deus quer 100% da sua vida. Deus exige dos seus servos integridade. Pastor, mas é impossível. Eu não falei que é possível no sentido humano. Eu sei que é impossível, mas é isso que Ele quer. Por isso, eu e você precisamos tentar ao máximo chegar a esse nível de integridade. Porque o máximo que eu chegar, eu estarei adorando melhor ao meu Deus. Então é aí que se encontra o verdadeiro adorador. Aquele que busca fazer tudo da forma reta, correta, buscando agradar ao Senhor, o nosso Deus. Não fomos chamados para metade, fomos chamados para sermos inteiramente do Senhor. Amém, queridos? Não é possível adorar a dois senhores. Lembra disso, dessa lição? Não dá para adorar a dois senhores. Você adora um ou você não adora nenhum. Porque adorar dois é adorar a nenhum. Então você só pode adorar ao Deus vivo. Essa é a lição que eu aprendo com Uzias. Porque Uzias ficou leproso, porque ele começou a desagradar a Deus com as suas atitudes. E você vai estudar isso melhor quando a gente estiver lá em Crônicas. A gente vai estudar um pouco mais sobre o rei Uzias. Voltamos os olhos para o norte. De novo, a gente volta para Israel. Porque nessa sequência do capítulo 14 e 15, o autor foi fazendo isso, falando de cima e falando de baixo. De Jeroboão, o primeiro, até o último rei de Israel, que é chamado de Oséias, não teve nenhum rei que fez o que agrada a Deus. Nenhum. Todos eles fizeram o que desagrada a Deus. E agora, nós vamos caminhar para o final do nosso estudo, citando 5 reis. 5 reis de Israel. Que o capítulo 15 passa rapidamente por eles. Por isso que nós vamos falar sobre os 5 hoje. 5 reis famosos, sabe por quê? Pelo seu caráter ímpio e pelos seus atos de perversidade. 4 desses 5 reis foram assassinados. Salum, que é um desses reis, reinou por 1 mês apenas. Zacarias, que é outro, reinou por 6 meses. E Pecaías, que é outro, reinou por 2 anos. Menahem, um desses reis, o mais cruel de todos, reinou por 10 anos. E Peca, o último, reinou por 20 anos. A verdade, queridos, é que à medida que o reino do norte cambaleava rumo à destruição, seus governantes apressaram a vinda do julgamento de Deus. Sabe o que é aqui? Com frequência, Deus dá a uma nação exatamente os líderes que ela merece. Frequentemente, Deus dá para suas nações, para as nações, líderes que estas nações merecem. Israel só andava em desobediência, idolatria, impiedade, prazeres. Sabe o que Deus ia dando? Ia dando a eles mesmos aquilo que eles queriam. Líderes que continuassem levando eles para a idolatria, para a perversidade, para a impiedade, para fazer o que desagradava a ele. Queridos, a pior coisa que tem, presta atenção, a pior coisa que tem
é quando Deus nos entrega aos nossos próprios prazeres. A pior coisa que tem é quando um pai fala assim, então faz então. Sabe, quando a gente já perde a paciência, está falando, não faz, não faz, não faz. Aí de tanto o filho pedir, você vira e fala, então faz então. Já viu? A pior coisa que tem é quando Deus fala assim, eu estou te falando, não é por aí? É isso que você quer? Então vai, filho. Vai lá. Entrega a nós mesmos as nossas próprias perversidades. Isso é terrível. E foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Vamos conhecê-los? Um por um? Então vamos lá. Primeiro, Zacarias. 2 Reis 15, de 8 a 12. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel, em Samaria, durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo registrado, escrito no livro da história dos reis de Israel. E esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. Zacarias é o 4º filho lá de Jeú. Aquele que foi lá, e lembra aquele rei que pegou os reis que estavam machucados numa sala e matou os 2, o do norte e do sul? Lembra? Até coloquei naquele estudo, não vou lembrar o estudo exato agora, mas está até no YouTube lá, o estudo que eu mostrei, o quadrinho dos reis, lembra? Que aí o Jeú ficou no meio assim, que ele veio e matou os 2. Este camarada, ele fez um pouco de bom, né? E Deus prometeu para ele que até a 4ª geração dele ia reinar sobre Israel. Esse é o último, Zacarias é o último dessa geração que reinou sobre Israel. Mas Zacarias não tinha aptidão política e ele escolheu imitar os pecados de Jeroboão. Há 2 fatos relevantes que são registrados a seu respeito. Primeiro, ele fez o que era mal perante o Senhor. E segundo, ele foi assassinado publicamente por Salum, que foi quem o sucedeu no trono. Zacarias reinou somente por 6 meses. Escolhas e consequências. Depois de Zacarias entrou Salum, 13 a 15, vem comigo. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Salum reinou por quanto tempo? 1 mês. Foi o máximo que ele conseguiu reinar. Foi mais uma vez, dentre esses 5, como eu disse para você, 4 serão assassinados. Esse é o segundo. Assim como ele fez, aconteceu com ele. Você imagina, o cara mata o rei, assume o trono, 1 mês depois matam ele e assume o trono. Escolhas e consequências. Planta, colhe. O que você planta, você vai colher. Escolhas e consequências. Salum, ele foi um rei que nem dá para falar muita coisa sobre ele, porque ele só reinou por 1 mês. O que nós sabemos é que ele foi vítima da sua própria conspiração. E isso levou à sua própria morte. O próximo rei que já foi citado aí é Menahem. Vamos falar sobre ele? Tem mais textos sobre ele aqui. 16 a 22. Saindo de Tirza, Menahem destruiu a cidade de Tífisa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade, e ele a devastou. Ele rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Está vendo? Só porque não abriram o portão para ele. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todos os dias não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então, Pul, rei da Assíria,
perceba que agora mudou, não é Síria mais, mas é a Síria, que é eles que mandam agora no pedaço, veio contra a terra, e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino, para pagar o rei da Assíria. Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, 600 gramas de prata por cabeça. E assim o rei da Assíria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Menahem morreu e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Menahem reinou por 10 anos. De todos eles, ele foi o mais cruel. Dos 5, este foi o pior. Morreu de causa natural. Este foi o único dos 5 que não foi assassinado. Era um homem cruel, irmãos. Tal qual você leu aí, você ficou assustado quando você ouviu que ele rasgava o ventre das mulheres grávidas. Você imagina isso? É muita crueldade, né? Ele chegava na cidade, as mulheres grávidas, ele ia rasgando e matando os nenéns e as mulheres muitas vezes. Embora hoje em dia muitos dos cristãos apoiem o aborto. E quando leem isso, ficam assustados. Foi um homem cruel, terrível. Tentou passar por uma cidade, pediu passagem, porém os moradores dessa cidade não abriram o portão para ele. E por causa disso, ele matou todos e a devastou completamente. Como ele estava num momento difícil, olhando para a política externa, a Assíria começou a imperar. Que geralmente é assim, gente. Quando um grande império perde, é porque um outro maior que ele tomou o lugar. Então, a Síria morreu, beleza. Não, beleza não, agora entrou outro, a Assíria. A Assíria já estava chegando para invadir Israel. Quando esse rei Pul chegou pertinho, o rei de Israel, Menahem, pagou para que ele fosse embora. Juntou 34 toneladas de prata, e isso ele tirou de quem? Tirou do seu povo, né? Geralmente o que eles fazem? Aumenta o imposto para pagar as dívidas, né? Aumentou o imposto da turma, tirou a grana da turma e pagou o rei lá da Assíria. O rei da Assíria pegou a grana, beleza, por enquanto nós temos paz. Foi embora, foi embora. Foi a forma como ele achou, a maneira como ele achou de manter paz ali na sua terra. Porém, o tempo passou, passados 10 anos, ele morreu. A Bíblia não diz exatamente qual foi a causa da sua morte, mas ele morreu e passa o trono então para outro rei. Vem comigo, 23 a 26. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, percebeu o que a gente falou do reinado de Uzias e de Azarias? Dependendo da leitura, é o mesmo rei, lembra, né? Azarias e Uzias é o mesmo rei, tá? No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías, a tudo que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Bom, não há muito o que se falar de Pecaías, apenas que ele reinou por 2 anos e que ele foi morto por Peca, um dos seus assessores, que era um grande militar. Peca era um grande militar. E ele foi quem matou o rei Pecaías e assumiu o trono no seu lugar. E a gente encerra aqui falando sobre Peca, que diz assim, 27 a 31.
No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor e as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Assíria. Oséias, guarda esse nome, Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou-o e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Por que Peca ficou 20 anos no governo? Mais que todos os outros? Porque Peca era um grande militar. E é difícil tirar um militar do poder, porque ele luta. Ele tem o exército do seu lado. Então ele consegue lutar contra. Então ele ficou 20 anos reinando sobre Israel, 20 anos fazendo o que desagrada a Deus, 20 anos seguindo o exemplo de Jeroboão. E começou a ver a Assíria encurralando Israel. Porque você viu aí, a gente leu, vários territórios de Israel que foram tomados pela Assíria. E eles estavam só chegando, encurralando o rei e deixando ele sem opções. Peca foi assassinado por Oséias, que não é o profeta, ok? Oséias, o rei. Oséias começa a reinar sobre Israel. E Oséias será o último rei de Israel. Porque depois de Oséias, o reino do norte será exterminado, dissipado e destruído. Mas não hoje. Nos próximos capítulos, não perca a nossa série Checkmate. Reis matando reis, tomando o seu lugar. Para a gente fechar, a última lição sobre escolhas e consequências é que quando fazemos vista grossa a uma vida ímpia, caímos em desgraça por gerações. Perceba, queridos, rei, todos eles fizeram o que desagrada a Deus. Por quê? Porque fizeram vista grossa ao pecado. Vista grossa a uma vida ímpia, deixando maus exemplos para os seus sucessores. Eu não sou adepto à teoria da maldição hereditária, pelo simples fato de uma geração nascer já condenada, não. Mas eu não tenho dúvidas de que quando nós fazemos vista grossa a uma vida ímpia, por uma vida ímpia, as outras gerações, elas caminham pelo mesmo lugar. Não pela maldição, mas pela imitação. Por copiar, por querer fazer igual, por continuar tentando ser o maior, o mais orgulhoso, o melhor, e assim destruindo as próximas gerações. Ou seja, quando uma geração faz vista grossa para o pecado, para uma vida regrada de impiedade, não resta nada além das próximas gerações seguir o mesmo caminho ou piores caminhos. Escolhas e consequências. A boa notícia é que há esperança. Há esperança, desde que nessa sequência de gerações, uma geração se levante e diga: não vamos mais fazer vista grossa para o pecado. Vamos servir ao Deus vivo e faremos diferente. Talvez você seja esta geração da sua família. Talvez seja você a geração que vai mudar as próximas gerações da sua casa, dos seus e daqueles que estão ao seu redor. Amém? Escolhas e consequências. Feche seus olhos.
Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu sei que às vezes pode ter sido até um pouco cansativo ler esse finalzinho, principalmente, onde a gente veio lendo rei por rei, mas se faz necessário. Que a tua palavra lida, ela já fala, ela transforma, ainda que pareça algo simples. Talvez muitas vezes passamos por livros e capítulos como esse sem entender nada. Geração, rei, aquele que nasceu que no ano do rei tal, do fulano de Judá, do fulano de Israel, sem entender bulufas. Mas hoje a gente pode ler entendendo, compreendendo o porquê dessas atitudes, das consequências, do porquê de citar um rei de Judá e o rei de Israel, quando falava de um outro rei, porque assim entendemos melhor a tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que temos visto e ouvido até aqui, e ajuda-nos, Deus, porque queremos ser a geração que vai fazer diferença nas próximas, diferença nas que estão vindo, para que as próximas gerações, a partir de nós, sejam gerações mais comprometidas com a tua palavra, comprometidas com o teu querer, comprometidos com a tua vontade, comprometidos com o Senhor, o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entender isso, compreendendo que nossas escolhas sempre trarão consigo as suas consequências. É o que te pedimos, é o que oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja espalhado com todo o povo de Deus na face da terra, mas em muito particular com o teu povo que escolheu estar aqui, agora, neste momento, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, querido, a sua vida. Pode tomar o seu lugar, estamos encerrando o culto dessa noite. Vamos com Deus.